A rebelião das nações e a vitória do Messias. Salmos número 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando eu breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém. Deus abençoe a sua palavra e acrescente as bênçãos dela também nos nossos corações e nossas vidas. Amém? Assentai por um pouquinho mais, irmãos, um momento, enquanto nós conversamos um pouco. Falamos, eu sempre, de vez em quando sinto a vontade de falar, baseado num versículo do Salmo, eu gosto de falar. Quando eu não sinto, eu não falo. Eu fico calado. Mas, como eu senti sobre esse verso 12, o verso 12, ele diz assim: beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Vocês sabem, hoje nós vivemos em um mundo carregado, cheio. É um mundo cheio de epidemias, cheio de pestilência, pragas, todo tipo de enfermidades, depravação, corrupção. É um mundo que não passa de um hospital para pestilentos. Então, é uma pressão muito grande sobre todas as famílias sobre a face da terra. Passam por momentos difíceis, momentos grussilhantes,
É um mundo cheio de palavras cruéis, descaridosas, ríspidas. E nós, como cristãos, não estamos livres de sofrer estas depressões. Correto? Mesmo sendo verdadeiros cristãos, filhos, filhas de Deus, nós estamos sujeitos a tudo essas coisas. Então, como pais, filhos, que está sobrevivendo em um mundo como este, corre esse perigo muito grande de sofrermos essas decadências que não gostaríamos de sofrer. Passar por momentos difíceis da vida que não gostaríamos de passar. Olha bem, nós estamos vivendo no finalzinho dos tempos, nos últimos dias, e também na última era da igreja. Não haverá outra era fora desta. E no finalzinho dela, uma coisa que nós devemos chamar a nossa atenção e prestar assuntos, e sob isto nós precaver e evitar que muitas coisas aconteçam conosco, como pai, como mãe, e também como filhos. Porque, na verdade, nós estamos vivendo em um mundo super educado. E sobre essa educação, que exige educação, expressa e manifesta a maior ignorância, que chama-se hoje um mundo, umas pessoas neuróticos educados. Neuróticos educados. É a hora em que nós estamos vivendo. Por termos este avanço, que foi muito rápido, dessa educação, entre aspas, que é exatamente um conhecimento que tem sido divulgado no mundo inteiro e tem sido difundido na raça humana, esse conhecimento da árvore do bem, do conhecimento e do mal. Então isso chegou a um ponto, irmãos, que não tem mais para onde ir. Aquelas pessoas que não tiveram esse desenvolvimento científico, de educação, de conhecimento intelectual, é os que mais sofrem hoje, por ver a decadência moral
que a educação trouxe. A depravação que a educação trouxe. Porque quanto mais conhecimento humano, mais pecado. Quanto mais religião, mais igreja, mais pecado. Enfim, mais ignorância. Falta de hombridade, falta de responsabilidade, falta de prudência, falta de discernimento, falta de visão. São cegos. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele veio e entrou ao mundo, Ele encontrou um quadro semelhante a este. As pessoas tinham as vidas forjadas de religiosos, com o conhecimento de educação muito alta. E eles viviam uma vida artificial, sob pressão. Era a vida deles. O lavar dos jarros, o lavar do copo, o lavar do prato. Até o ponto que o profeta, o Senhor Jesus Cristo, ele disse para eles que eles lavavam o exterior do copo e do prato e do jarro e deixavam o interior sujo. Imundo, nojento. E a verdadeira educação que nós conhecemos, ela tem que vir de Deus, não dos homens. É de Deus. Dele procede as boas beatitudes da vida, do seu dia a dia. Ele te ensina o que fazer, como fazer e para que fazer, dando a você esse discernimento e essa visão, para quando chegar esses momentos difíceis da vida, você pode superar e vencer. Então, hoje, você diz assim: mas eu beijo meus filhos, eu beijo as minhas crianças. De que forma você beija? De que maneira que essa mãe beija esse filho? De que forma que esse pai beija esse filho? Agora, é preciso nós estarmos sob os ensinamentos da Bíblia, para podermos fazermos as coisas corretas, porque o mundo não ensina as coisas corretas. Quem ensina é Deus. Ele disse: seja a palavra de Deus só verdadeira.
e de cada homem mentira, cada homem mentiroso. Bem, então nós vamos ver hoje a situação que os lares se encontram. Porque todos vivem sob esta pressão que há no mundo, que Satanás trouxe através da educação, do conhecimento intelectual. Todos vivem. Por isso que Deus, Ele não opera através do conhecimento, da esperteza, da inteligência, da sabedoria humana. Ele opera através da sua simplicidade, da sua humildade. Ele sempre está atrás e busca dos simples, dos humildes, dos pequenos. Desses que mais sofrem a pressão do mundo. Esses que estão sofrendo por ver a decadência moral que tem tomado lugar na raça humana. Essas pessoas são aquelas antiquadas, as pessoas mais antiquadas. São elas que estão padecendo por amor à palavra. É a minoria. São pouquíssimos. Mombrana diz que hoje é como se você caçasse uma agulha dentro de um palheiro. Uma pessoa com esse calibre, com essa posição, porque o resto estão todos comprometidos com o mundo, com conhecimento intelectual. Eles têm misturados tudo e chamam as coisas do diabo as coisas de Deus. E chama as coisas de Deus como se fosse do diabo. Você vê, está uma salada dentro mesmo do próprio seio religioso e dentro da própria mensagem, a palavra. Quando Mombrana teve aquela visão daquela serpente que estava batizando no nome do irmão Brana, dizendo que ele era Jesus, o Salvador, e ele então teve aquela visão daquela serpente. E ele pegou um rifle para atirar nela. E o irmão disse: não, irmão Brana, isso aí você mata com um pedaço de pau. Não precisa atirar nela. E o irmão Brana então deixou o rifle e saiu procurando um pedaço de pau. E enquanto o irmão Brana procurava um pedaço de pau, ela esquiou ali dentro e caiu dentro daquela fonte da água, que era a mensagem.
Ele não matou. Mostrando que essa qualidade está dentro da mensagem. Essa mistura. Graças a Deus que Ele tem nos dado a prudência e o discernimento para podermos reconhecer o certo e o errado e sabermos diferenciar a mão direita da esquerda e não deixar ser envolvido com todas estas babulhas, porque simplesmente diz é da mensagem, é da mensagem. Veja, irmãos, o conhecimento da serpente está envolvido em todo lugar. Eu não me iludo com ninguém porque diz que é da mensagem. Pode até ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e dizer que crê até no profeta. Eu quero ver a vida que está vivendo em você. É essa ação que te envolve o seu dia a dia, na palavra. Porque os céus passam, vão passar com grandes estrondos. A terra também passará, será movida com um grande terremoto, um grande estrondo, e será tudo queimado e tudo arderá, mas a palavra não, ela permanecerá para sempre. Um pai que beija o seu filho para se não ir, ele tem que beijar de uma forma correta e atender a necessidade daquele filho de uma forma correta. E não beijar com lambança. Aquela lambança toda. Amanhã esse filho vai ser para você um desprezo. Um problema. Porque você não soube beijar ele. Para quando chegar esse tempo difícil na vida dele, ele possa ter estrutura para superar. Porque amar um filho, irmãos, não é só ficar beijando, não. Não é só ficar abraçando, não. Beijar um filho de uma forma correta é corrigir. Ele tem a hora de beijar e tem a hora de corrigir. Como disse Moisés, a hora de ajuntar, a hora de espalhar, a hora de abraçar e a hora de deixar de abraçar, a hora de juntar pedra e a hora de espalhar pedra, a hora de beijar um filho e a hora de corrigir o filho. O verdadeiro amor é nisso daí. Sempre eu digo, você pode pegar uma varinha verde e fazer dela enquanto está verde, do jeito que você quiser fazer. Você faz. Quiser fazer um O dela, você faz. Quiser fazer um S dela, você faz. Quiser fazer um C dela, você faz, quando ela está verdinha. Mas quando estiver seca, você não consegue, não.
ela quebra. Ela não suporta. Há pai que beija o filho com lambanças. Com lambanças. Você vai ver que aqui ele está dizendo: beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Eu detesto, irmãos, eu não gosto de ver lambança. Eu não gosto. Eu tenho nojo disto. Nós devemos ser maduros, pais maduros, porque filhos não é maduro não, filhos são adolescentes, eles são inocentes, adolescentes, e quem dá sabedoria ao filho é o pai. Esse filho não aprendeu sábio, não. Ele aprende através das maneiras, das boas maneiras do pai. Esses pais não sabem controlar esse filho desde pequenino. Depois de grande é muito pior. Perigoso até ele bater nele. Bater no pai, esse filho bater no pai, essa filha bater na mãe, se ela for exigir. É verdade. Vocês já lembram daquele caso que o irmão Brana conta? Aquela criança que apanhava os brinquedos da casa do vizinho e levava para sua casa, e a mãe nunca perguntava, o pai nunca perguntava: meu filho, onde que você obteve isto? Aonde você adquiriu essa coisa? Não, trazia e deixava em casa, brincava, fazia tudo. Ele apanhava do vizinho, e ele foi crescendo naquilo. Quando pensou que não, ele se tornou um ladrão profissional, que nem a própria lei pôde mais dominá-lo. Chegou um ponto que aquele filho foi sentenciado à morte. Aí então a lei deu um direito para ele fazer um pedido antes de morrer. E ele disse assim: eu quero dar um beijo na minha mãe antes de morrer. E aí então chamou a mãe, mandou chamar a sua mãe veio. E aí falou: está aí a sua mãe, na sua frente. Ele foi, abraçou a mãe, e a mãe abraçou ele foi na bochecha dela, e deu-lhe uma mordida e arrancou um pedaço. A lei disse: por que você fez isso? Ele disse: olha, hoje eu estou no lugar que eu estou aqui, porque ela nunca me ensinou a verdade. Por isso eu vou morrer por causa dela. Eu buscava os brinquedos do vizinho, trazia para casa, ela nunca me perguntou onde eu adquiri aquilo. E eu fui apanhado por um espírito que hoje me levou ao assassinato. E ela é culpada. Vou morrer por causa dela. E isso é o que eu estou pagando para ela a favor do que ela tem me feito para mim. Esse pai muito bom para esses filhos é desse jeito.
desse jeitinho. Eles não respeitam ninguém, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita pastor, não respeita ninguém. Não respeita o ministério. Beija o filho na hora que deve beijar, mas corrigem na hora que deve corrigir. Ensina as boas maneiras. Instrui o seu filho no caminho que ele deve andar, porque se amanhã ele se afastar do caminho, o caminho não se afasta dele. Coisa que mais maltrata a Deus é um mau ensinamento. Ele prefere muito mais em obedecer do que sacrificar. Então eu vou dizer para vocês, filhos, sei que não é certo, não é correto, mas é muito melhor você ter um pai ignorante do que um pai frouxo. Muito melhor. Um pai que te ama e quer ver você andar no centro da palavra, do que um pai que te deixa a vida correr do jeito que quiser. Aquela prostituta chamada Maria Madalena, ela se tornou uma delinquente juvenil por causa dos pais. Pai frouxos. Não se importava pela filha. Mobrana disse que o pai teve 50% de erro naquilo. Delas chegaram a um ponto de vender a sua própria carne para sobreviver, por causa dos seus pais, que também eram delinquentes. E você sabe, eu tenho 62 anos de idade. Tive pais rígidos. Era difícil uma semana que eu não levava uma surra. Nunca ele me bateu por um acaso. Tudo tinha um propósito. E eu agradeço a ele pelas surras que ele me deu. Quantas varas ele acabou nos meus lombos. Quantas vezes ele me pôs de castigo. E me ensinou a boa maneira, o caminho que eu deveria andar. Ainda que quando eu conheci como gente, os meus pais viviam numa religião errada, que no seu dia era certa. Mas eles faziam, desde novinho, nos levar na igreja. Questão para nos ensinar o caminho que nós deveríamos andar. E nós ia chorando para a igreja. Eu me lembro isso como se fosse agora. Está gravado no meu subconsciente. Nunca será apagado. Meu pai, minha mãe nos puxava pelo braço e levava para a igreja na marra, quando éramos crianças, ensinando
as boas maneiras. Agora você não faz isso com seus filhos. Deixe os filhos à vontade. Eles dormem até meio-dia, enquanto o pai e a mãe vêm para a igreja. Os filhos estão dormindo em casa. Diz que é um bom pai, diz que é uma boa mãe, diz que ama os filhos. Ensina o bom caminho para eles. Que se hoje, ou amanhã, ou depois eles desviar do caminho, o caminho nunca desvia deles. Fustigando-vos os vossos filhos com a vara, ele disse: nunca vos matará, mas salvará e livrará vossas almas do inferno. Essa é a maneira que deve ser. Aí amanhã esse filho sabe dar valor àquele pai, sabe dar valor àquela mãe, sabe dar valor a Deus. Ele vai dizer assim: graças a Deus que eu tive um bom pai que me ensinou o caminho de Deus. E hoje eu tenho condição de superar pela graça. Agora, você deve agradecer por esse pai que você tem, que corrige você. Agradece a Deus, Ele é seu pai, é a sua mãe. Quantos filhos que não têm pai vivem por aí? Quantos filhos que não têm mãe vivem por aí? Você tem um pai. Você tem um pai que cuida de você, dá comida, põe o seu pão na mesa, dá o seu vestido, dá o seu sapato e até ora por você. E entrega nas mãos de Deus e te corrige com vara. É dessa maneira que somos, irmãos. E o verdadeiro cristão, ele sabe o peso que ele tem sobre isto. Um pai cristão sabe o peso que ele tem sobre os seus ombros. Sabe? Porque amanhã ou depois ele quer ver os seus filhos bem-sucedidos. E um filho bem-sucedido não é ser doutor, não. Não é ser advogado, não. Não é ser juiz, não. Não é ser médico, não. Não é ser professor, não. Um filho bem-sucedido é ter Cristo na sua alma, ter segurança eterna, é nascer de novo. Filho bem-sucedido não é aquele que o pai dá carro para ele, não. Aquele que o pai dá fazenda para ele, não. Aquele que o pai dá dinheiro para ele quando pede. Não. Você sabe que uma das maiores virtudes que há na estatura de um homem perfeito é essa palavra chamada paciência. Paciência. Papai, eu quero isto. Filho, não é hora de eu te dar isto. Mas eu quero. Não é hora. Depois eu te dou. E começa a sapatear, mete-lhe a vara. Mete-lhe a vara. Ensina ele as boas maneiras. Não é dizer: papai, eu quero isso. Toma, filho. Papai, eu quero aquilo. Toma, filho. Você está fazendo esse filho mais e mais e mais impaciente.
E se ele não tem paciência nem com a sua vida, quanto mais para possuir a sua alma e ser salvo. Você é um pai bobo. Irmãos, eu vou dizer uma verdade. Filho é o que nasce, e pai é o que gera. Eu detesto. É tudo bem. É uma boa obra de caridade que você faz, adotar um filho. Adotar um filho é uma boa obra de caridade. Pegar filho dos outros para criar. Você tem uma mente melhor do que a minha. É igual Jacamim. É Jacamim que cria filhos dos outros, né, irmão? É Jacamim? Qual é o outro? Tem outro pássaro também que vai lá no ninho daquele pássaro, tira o ovo dele, põe o dele lá e deixa lá. E aquele outro cria aquele filho, gera aquele filho e fica criando ele, e o dele já está há muito tempo, ó, acabado. Rapaz, desse jeito. Há homens, mulheres assim. Tem essa lambança com o filho dos outros, irmão. Vai lá e busca lá, é meu netinho. Vai lá, é meu filhinho. Paciência, gente, calma aí. Até um idoso sabe que não é. Isso é errado. Isso é lambança. Filho é o que nasce, pai é o que gera. Deixa aquele pai criar aquele filho. Deixa aquele pai educar aquele filho. Não entra no meio não, porque você é uma pedra de tropeço. O pai sabe como beijar o filho e Deus sabe. Agora, Jacó disse estas palavras para José: teus filhos não são os teus filhos, são os meus filhos. E os seus filhos são aqueles que você produzir depois deste. Ou destes filhos, digo, que vem destes filhos, são os teus filhos. Porque ele estava falando isso? Mostrando a pureza de um verdadeiro vô e o lugar de um verdadeiro neto. É aquele que saiu dos lombos seu. Duas vezes. Saiu dos lombos seu. Esses são seus netos. São seus filhos. Não é filho que outro gerou, não, irmão. Tira a cabeça disto. Não vai querer adotar filho de ninguém, não. Você pode estar criando uma cobrinha para te picar amanhã. Se Deus quis que você tivesse seus filhos, Ele te dá. Se Deus quis que você tivesse os seus netos, Ele te dá. Se Deus quis que você tivesse uma família, Ele te dá. São Paulo concordou com isso, ele sabia dessas coisas. Paulo sabia disso. Paulo chegou a dizer: olha, eu queria que todos fossem como eu, não tivessem mulher, não gerasse filho.
Mas cada um tem um dom da maneira que Deus o dá. Foi o que ele falou. Todavia, eu queria vos livrar dessa tribulação. É uma tribulação. Esse marido é uma tribulação, essa mulher é uma tribulação. Eu vou lhe falar. Eu estou falando marido porque é ser humano, né? Então, irmãos, Deus dá. Se Deus deu, amém. Se Deus não deu, agradece a Deus. Aquele caso, aquela história que diz assim, que feliz foi Adão, que não teve sogra e nem caminhão. Desse jeito. O que é uma família? Então, uma família, olha, eu vou ensinar isso daqui para vocês, porque vocês escrevem aqui no pedido de oração. Pastor, eu peço oração a favor da minha família. Da minha família. Qual é a minha família? É aquela que eu gerei. É a minha família. Ela é composta em 8 pessoas. A minha família. Composta em 8 pessoas. Minha esposa e meus 7 filhos. E seu pai? Não é sua família, não. Ele tem a família dele. Ele tem a família dele. A família dele é composta em 15 pessoas, que são seus filhos e a sua esposa. Depois que eu me emancipei e casei, eu tenho a minha família. Por isso ele não mete a colher de ferrugem no meio da minha família. Ali quem tem direito na minha família sou eu, como o esposo daquela família. Agora, se você quer pedir oração, aí você pede oração. Olha, eu estou pedindo oração pela minha família e também pela família de meus pais. Porque aí tudo bem, aí já sabe. Mas quando pede, eu quero oração pela minha família, aí Clemente ali, sogro, sogra, filho, mulher, neto, e vai esticando a coisa, isso é lambança. Aí você vai orar pela família dele. Você ora pela família dele. Os outros não tem nada a ver. É pela sua família que você pediu oração. Você entendeu? Então você não diz, eu estou pedindo oração para esse, para aquele que são minha família. Sua família é aquela que você gerou. É aquela que está sob a sua responsabilidade. Aquele pai gerou aquela família de filhos. Não foi o que disse o irmão Brana na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado? Ele diz que Deus, lá nas eras eternas, e ele olhou até o final,
E ele se viu sozinho. Só ele e ninguém mais. E ele tinha um desejo de ter uma família de filhos. Então ele predestinou os seus filhos e elegeu eles para cada um ser gerado em seu determinado tempo, em cada era que ele viesse. E ele foi gerado em um só ventre. Cada filho de Deus é gerado em um só ventre, não em dois ventres, só um ventre. Esta é a família de Deus, é aquela que é gerada no ventre de Deus, no ventre da palavra, no ventre do Espírito Santo. Outro que não é gerado aí não é filho de Deus, não é a família de Deus. Você viu? Você pode até considerar, mas você sabe que uma geração de filhos são aqueles que é gerado através do pai. Ali forma-se uma família, um lar, uma casa, e aquele pai é o cabeça, aquela mãe é a coluna. Se aquele pai for desnorteado e aquela coluna for desnorteada, aquele lar vai tudo de água abaixo. Se aquela coluna estiver toda desarrumada, a cabeça fica meio assim. Graças a Deus que a nossa cabeça é Cristo. Amém. É Cristo. Ele é a cabeça da igreja, do corpo de Cristo, do tabernáculo, da sua família. E ele se introduziu, se colocou-se como o nosso primogênito, aquela nova raça que encabeça uma nova criação. E ele então nos deu o seu Espírito para que ele então pudesse gerar uma família de filhos, gerados do Espírito Santo, nascidos de Deus. E aí então, quando você recebe esse Espírito Santo na sua vida, irmão, é a cabeça que te conduz, é a cabeça que te guia. Mas ele não vai te guiar em outro lugar, não. Ele te guia na palavra. As suas decisões são corretas, as suas maneiras são verdadeiras, os seus posicionamentos são justos. Não é esse tipo de crente que vive para lá, vive para cá, e fica aqui, fica ali, faz aquela coisa aqui, sem segurança alguma. Isso prova que ele nunca foi gerado da família de Deus, que tem um pai que é o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. O Espírito Santo te conduz na coisa correta, e essa coisa correta é a palavra. Vocês acham que o irmão Brana disse aquelas palavras ali? Se o Espírito Santo está na sua alma, no seu coração, mal você espera que essas portas se abrem para ter companheirismo. Mal você espera. Você acha que ele disse isso? Foi uma expressão que ele usou? Não, ele falou aquilo porque ele queria falar aquilo mesmo.
é a verdade. Nada substitui isto daí. Nada substitui isto daí. O Espírito Santo na minha vida, na sua vida, na nossa vida, ele é um gerador que gera todo o tempo a luz da vida eterna, dando você segurança eterna. Agora, se esses crentes aí, irmãos, reticência, 3 pontinhos na frente. Cego é que engole essas coisas. Quem tem olho não engole. Quem tem visão não engole. Cego é que engole. Então, eu estou vos beijando. É o que eu estou dizendo. O que eu estou falando é o beijo. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho. Irmãos, vocês viram aí o irmão Brana falando sobre 25 de dezembro? Quantas vezes eu tenho falado aqui? Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Isso aí é uma adoração pagã. É um paganismo. Isso é de Baal. Isso é do deus Baal Zebumbe. Isso é de Zeus, pai dos deuses. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Jesus, ele era cordeiro. Ele nasceu na época que os cordeiros nasciam. E os cordeiros nasciam em abril. Dia 25 de dezembro, as colinas do Oriente estavam todas tomadas de gelo. Não era a época dos cordeirinhos nascer. Esse cordeirinho nascia em abril. Por isso que o verdadeiro eleito, ele não festeja Natal. Vocês vão ver o irmão Brando dizendo para vocês assim, olha, Feliz Natal para você. Feliz Natal para você. Mas ele não quer dizer esse Natal mundano, não. Ele quer dizer o Natal pelo qual Jesus nasceu em seu coração, na sua alma, em você. Aí está esses crentes festejando o Natal. Ixi, eles põem uma ênfase nisso, junto com os pagãos. Junto com os pagãos. Tem desde que coloca até touca e veste todo de vermelho, de Papai Noel. Eu não sei o que tem a ver Papai Noel com o nascimento de Jesus. Põe coelhinho da Páscoa. Eu não sei o que tem a ver de coelhinho no nascimento de Jesus. Outros faz festa, chamam os amigos, chamam os vizinhos, chamam os irmãos, chamam as irmãs, chamam os parentes. Vamos comer churrasco, vamos beber. Não pode beber pinga, cerveja, uísque, vamos beber refrigerante. Gente, isso é paganismo. Isso é paganismo. Eu já saí de lá há muito tempo. Essas coisas, eu não tenho saudade disso. Nem saudade, Deus me livre se eu tiver saudade dessas coisas. Significaria que eu não nasci de novo. Eu era um pagão do mesmo jeito. Deus queimou as pontes de cada filho. Como? Dando você a natureza dele. A natureza dele. Ela está dentro
dentro de você. Ela te governa, ela te domina, ela te dirige. Você é guiado pela natureza divina. A natureza divina te governa. Ela não vai governar dia 25 de dezembro, festejar Natal aí não. Ela vai te governar na palavra. Outros vão viajar, passar o Natal fora, festejar o Natal fora. Eu disse aqui, eu falei, olha, uns estão em casa festejando o Natal, outros estão vendo namorado, namorada no Natal, outros estão atrás de namorado, atrás de namorada no Natal. Vocês sabem aqueles jumentos muteses? Vocês conhecem o jumento muteses? Jeremias fala dele, o jumento monteses. Então o que o jumento montese faz? Ele não vive no meio do rebanho, ele fica separado. Mas quando chega na época, ele lá da montanha, ele levanta o nariz assim, fareja. Ele sente a fêmea de longe, ele pressente ela de longe, e dali ele cai fora e bateu onde está o rebanho. É desse jeito que Jeremias fala desse crente montese. Ele fareja de longe as coisas pagãs, mundanas. A ovelha não. A ovelha está no aprisco com o pastor. O pastor põe ela no aprisco e se torna a porta. Ela segue o passo do pastor. Aonde o pastor vai, ela vai. E eu vou dizer uma verdade: se você não me tem como seu pastor, é melhor você ir embora e ir atrás do seu pastor. Vai atrás dele. Talvez você é uma ovelhinha rebelde ou perdida. Está perdida nesses calabouços por aí. Porque o pastor conhece as suas ovelhas, e delas são conhecidas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas conhecem, e elas não seguem a voz de estranho. Antes faz elas correr dele. Ninguém arrebatarás das minhas mãos. E o meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém arrebatará das mãos de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Segurança eterna para essa ovelha. Outra coisa que vou dizer, irmãos, e como eu já disse, torno-lo dizê-lo: o ensinamento de um pai livra os filhos de muitas catástrofes. Correto? Essa mãe prudente, sábia, edifica a casa, mas a tola destrói com a sua própria mão. Eu gerei 7 filhos, nunca preocupei com os meus filhos em casamentos, nunca peguei minhas filhas e joguei nas mãos de uma pessoa que eu não conheço. Se elas fizeram, porque elas são rebeldes. Elas são rebeldes. E pagará até a tumba
por aquilo que fez. Até a tumba. Porque ela sabe, eu disse, você só pode casar com esse rapaz depois que ele for cheio do Espírito Santo. Isso não foi eu que disse, foi o meu ministério que falou. Faz diferente? Paga. Não é bem assim, irmãos. Uma mãe, ela deve estar atrás daquele pai, e aquele pai deve ser o cabeça. Não pode fazer assim. Ah, não faz. Ele não pode ser esse tipo que fica cocheando em dois pensamentos, como um Acabe. De jeito nenhum. Ele tem que ser sim, sim, ou não, não. O que passar disso é procedência maligna. Você tem que reconhecer a sua posição como pai, como um cabeça de sua família. E essa mulher reconhecer a sua posição atrás daquele marido como uma coluna. Uma mulher inteligente, sábia, com a sabedoria do Espírito Santo na sua vida, para ficar atrás do marido. Porque Cristo é a nossa cabeça. E nós não andamos na frente dele. Nós ficamos atrás dele. Aonde ele pisa, nós pisamos. Aonde ele para, nós paramos. Quando ele fala, nós falamos. Quando ele cala, a melhor coisa que nós devemos fazer é ficar silencioso. Essa é a maneira correta. Agora essa mulher que entra na frente do marido, toma conta de tudo, e dirige o marido, e dirige a família, e dirige o filho, e é aquela ânsia, insatisfeita com o que tem. Por isso vê hoje tudo perambulando por aí. Olha, eu não fui formado num convento, nem dentro de um seminário. Eu não aprendi nenhuma teologia. Se eu tive alguma coisa, foi joelhogia, foi oração. Mas meu ministério não depende disto. Meu ministério é um dom. É a graça de Deus. Não foi porque eu orei muito. De jeito nenhum. Se eu orasse e não orasse, de todas as formas, eu tenho esse ministério. Isto é verdade, correto? Então, irmãos, fique atrás do seu pastor. Segue as pegadas dele enquanto ele está seguindo as pegadas de Jesus. Não tome uma decisão precipitada, não. Vem, converse com ele. Fala com ele se você pode fazer aquilo ou não pode, se é que você tem alguma pergunta. Agora, se você for dar uma satisfação para ele, não vai não. Dar uma satisfação, você está fazendo o papel de um hipócrita. Nosso tempo foi, 9 horas. Mas eu vou ler aqui uma escritura. Eu vou ler aqui uma escritura que ela fala quanto ao seu pastor. E isso dá uma responsabilidade do pastor. Porque essa escritura aqui, ela molda, ela corta, ela tece o pastor. Não é só a ovelha, é o pastor das ovelhas. Você vai ver ele falando aqui aos Hebreus,
aos Hebreus capítulo 13, né? Hebreus 13, né? Deixa eu ver aqui. Hebreus 13, o verso 7 e o 17. Ele diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Esse pastor, ele tem que ser um exemplo entre os exemplos. Ele tem que ser um exemplo entre os exemplos. O exemplo do rebanho. Porque é uma responsabilidade que cai sobre os ombros dele, de fazer uma coisa, e que ele não pode deixar de fazer, é ensinar a palavra. A palavra de Deus, porque quem pastoreia tanto o pastor como as ovelhas é a palavra. E essa palavra deve estar na boca do pastor, no coração. E quando ele fale segundo as palavras de Deus, para que então seja obediente à palavra. E o verso 17 disse: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Ele não disse a ele, porque se falasse a ele era Jesus, mas ele disse no plural: a eles, que são aqueles pelo qual Deus deu esse ministério do quintuplo de Efésio. Entendeu? Porque velam por vossas almas como aquele que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Agora, obediência ao seu pastor, sujeitando ao seu pastor, sob a obediência. Não vai esticar o nariz e cheirar a montanha e sair aí como desnorteados. É meu lazer, tudo bem. É um direito que me pertence, tudo bem. Como um brasileiro, como uma brasileira, você tem o direito, irmã, de cortar o seu cabelo. Você tem o direito de andar aí com o sapato alto e pisando, se cascavelando com uma Jezabel, uma serpente. Você tem direito de usar bermudas. Você tem direito de usar essas saias secretárias. Como eles dizem, você não sabe o que é, se é aquilo, se é crente ou se é mundana. Você não sabe o que é. Você tem direito de se pintar, colocar brinco, fazer de tudo que uma pagã faz, uma mulher brasileira faz. Mas quando se trata quanto a uma cristã, não. Você sacrifica os seus direitos. Seus direitos são sacrificados para não sacrificar os de Deus. Sacrificar quer dizer, matar, degolar. O verdadeiro cristão sabe disso. Cheio do Espírito Santo sabe disso. É a verdade. É a verdade. É a pura verdade. O dia que você vê o seu pastor praticar determinadas coisas erradas, ele em si mesmo já sabe que ele não deve estar no lugar que está. Ele não é um pastor.
Porque Deus protege ao seu homem, não por amor ao seu homem, mas por amor ao seu ministério, que Ele deu àquele homem. Certo? Se eu não sou um protegido de Deus, eu já estava há muito tempo jogado dentro do atoleiro, com a vaca caída lá dentro, só com a cabeça de fora. Mas eu tenho 30 e poucos anos que estou aqui, atrás desse púlpito. Até aqui, pela graça, Deus tem me sustentado. Nunca mudei o meu sermão. Nunca disse a vocês de uma nova revelação. Mas sempre mantive com esta verdade. Porque sei que a minha revelação não te edifica. E eu pregar uma mensagem floreada para você, jogando a água benta sobre os seus erros, e dizer que Deus te abençoe, isso te leva para o inferno. Tanto você como eu. E no dia do julgamento, tanto eu como você vai se encontrar lá. E você vai dizer: você é um falso, você é um hipócrita, porque nunca me ensinou esta verdade. Por isso que eu estou vos falando a verdade, porque eu amo a verdade, e amo a cada um. Agora eu vou resumir aqui. Nós só vamos ter só alguns minutinhos. Mas eu quero resumir nisso daqui. Eu tenho obrigação de ser educado. Você tem obrigação de ser educado. Como um pai, como uma mãe, tem obrigação de ser educado com seus filhos. Isto é a verdade. Porque você tem por dentro de você o Espírito Santo, que te educa. E não tem nenhuma educação como a dele. Aquela educação do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, bondade, temperança. Você viu? Então esse pai tem tudo na sua vida para ser dócil com a família, ser educado com a família, dialogar com a família, e não ser esse tipo de pessoa agitado, dando lugar aos nervos, até o ponto de jogar tudo sobre a família e o maltratar. Não. Se é que o Espírito Santo está em você, ele é o seu mestre, ele é o seu reitor, ele é o seu educador. Ele te educa. E quando nós temos o Espírito Santo, nós temos a fé do Espírito Santo, temos a virtude do Espírito Santo, temos o conhecimento do Espírito Santo, temos a temperança do Espírito Santo, temos a paciência do Espírito Santo, temos a piedade do Espírito Santo, temos o amor fraternal do Espírito Santo, e resume na caridade, que é o Espírito Santo em você. Imagine que fundação tem esse crente. É a noiva de Jesus Cristo. É a noiva de Jesus Cristo. Deixa eu dar isso aqui para vocês. Salmos 1. Salmos 1. Ó,
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Conselhos dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Veja, irmãos, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Que segurança desse cristão que é batizado no corpo de Cristo, através do Espírito Santo. É como eu disse, eu citei aqui, Gálatas 5, o verso 23, que vai em paralelo com esses ribeiros que eu citei também, que está lá na estatura de um homem perfeito. 2 Pedro. Entendeu? Vai junto, tanto os frutos, como também os dons. Digo, de 1 aos Coríntios 13, né? Os dons. Está junto. O Espírito Santo é do Espírito Santo. O dom da palavra da sabedoria é do Espírito Santo. O dom da palavra da ciência é do Espírito Santo. O dom da palavra, o dom da fé é do Espírito Santo. O dom da cura divina é do Espírito Santo. O dom de discernir os espíritos é do Espírito Santo. O dom de profecia é do Espírito Santo. O dom de falar em línguas é do Espírito Santo. E o dom de interpretar as línguas também é do Espírito Santo. O dom de operar milagres é do Espírito Santo. Tudo é do Espírito Santo. Satanás não tem nada disso. Nada disso. Satanás não tem. Quem tem é o Espírito Santo. Você entende? Agora, se esse Espírito Santo está em você, então os frutos e os dons e tudo mais te seguirão. Você é obrigado a produzir estas coisas na sua vida. Que tremendo homem este homem deve ser, esse cristão. Que tremenda mulher essa mulher deve ser, esta cristã, com todas estas coisas vivendo dentro dele, porque o Espírito Santo tem isto para nós, está dentro de nós, não é mesmo? Por isso que eu falo, você não tem direito de ser ignorante, arrogante, temperamental, que eu sei que é difícil de controlar os seus nervos, como disse aquela irmã por irmão Brana: irmão Brana, eu sou uma mulher, irmão Brana, tão temperamental que o senhor nem sabe o que eu devo fazer, irmão Brana, para me controlar o meu temperamento. O irmão Brana disse: irmã, a única receita que eu tenho para você é oração. Ela disse: irmão Brana, eu já tenho orado tanto. Ele disse: continue orando, orando e lendo a Bíblia, a mensagem. É desse jeitinho, não é orando, não é lendo lá o catecismo, não, as revistas, é lendo a Bíblia e a mensagem. Aí você controla os seus nervos,
E uma Brana veio para trazer para ela uma satisfação de alegria na sua alma. Então ele disse: é muito melhor às vezes você ser uma mulher temperamental do que ser uma Jezabel, uma pagã. Não quer dizer que você tem que continuar com o seu temperamento igual uma circular, serrando e cortando tudo. De jeito nenhum, nem você, irmão. É o contrário, você deve controlar estas coisas, para trazer o seu lar sob uma sujeição da palavra, e ser um exemplo entre os exemplos. Até o ponto que o seu próprio filho pode dizer: eu tive um bom pai, eu posso espelhar nele através do seu ensinamento do dia a dia, porque a sua vida, ela é invejosa. Eu tive um bom pai, e tenho uma boa mãe. Mombrana disse que John Wesley disse que ele espelhou a sua vida cristã através dos ensinamentos, não do pai, mas de sua mãe. Porque a sua mãe foi uma verdadeira cristã. Ele diz: mesmo ela tendo 12 filhos, ela cuidava da casa, cuidava dos filhos, e sobrava tempo ainda de ensinar a palavra de Deus para os filhos. Ela não saía aí batendo perna, não. Aí você tem um lar bem edificado, bem estabelecido. Amém? Deus nos abençoe. Vocês foram abençoados? Amém. Eu fico contente com isso. Eu fico satisfeito. Eu fico feliz, porque eu também fui abençoado. Deus tem me abençoado através de sua própria palavra. Amém? Nós vamos cantar e nós encerraremos. Olha, eu disse ontem da programação da vigília hoje, que era 7 horas. Nós vamos deixar para 8 horas, como fazíamos ou fazemos para trás, né? 8 horas, tá bom? Então vocês fiquem sabendo disso. 8 horas começa, eu estou aqui de pé no púlpito. 8 horas. Eu fiz isso, não é por causa de mim, não. Tudo bem, é bom para mim. Não é que os diáconos estão chorando. Diz que é muito tempo para eles. Para mim, para mim não. Mas como ele disse que para eles é muito tempo, eu vou submeter a eles. Eu estou sempre pronto. O que vier e o que der. Correto? Eu não tenho esse negócio de moleza comigo, não. Deus nos ajude. Pastor não se rejubila, um pastor não tem férias. Pastor, as férias dele é aqui no púlpito, 24 horas. Quando eu estou aqui, estou pregando. Quando eu estou em casa, eu estou aqui em meditação. Isso é verdade, estou todo o tempo no púlpito. Esse aqui é o meu lugar. Depois que eu nasci neste lugar nunca mais eu saí. Permaneci nele até aqui e continuarei permanecendo pela graça e a misericórdia de Deus. Isto é verdade. Amém? Nós vamos cantar o hino, o 175, o Dom Celeste.
traz luz, o do silêncio o Pai mandou, pra dar louvor ao meu Rei Jesus. Sou testemunha do meu Senhor, e sempre dele vou falar, também do selo de amor, que meu cálice faz transbordar. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar uma nova vida. Nós temos visto o dom celeste, o Pai mandar. O bom caminho vou trilhar, se eu quiser obedecer ao Evangelho, à luz sem par, aonde vida qualquer seguir. De Jesus Cristo eu falarei, que és dos homens Salvador. Ó, vinde hoje receber divina graça do meu Senhor. Dom celeste o Pai manda. Amém. Eu gosto de pegar os tocadores de improviso, né? De improviso. E aí se vira. E se vira, porque eu me viro aqui também. Cada um se vira. Isso é verdade. Você tem a coisa, então exerce ela. Exerce ela. Deixa o Espírito Santo exercer. Deixa o Espírito Santo exercer. Com toda submissão, com toda sujeição. E você será abençoado. Isso é verdade. Amém? Com as nossas cabeças inclinadas. Amado Deus, precioso Pai, é muito bom, é gratificante quando nós podemos ter isto num tempo como este que vivemos. É uma era, Senhor, de liberalismo, de fanatismo, de legalismo, de ismo, de denominacionalismo, de credos, de dogmas. Mas o Senhor tem uma mensagem precursora da segunda vinda. A palavra que tem vindo e apanhado, Senhor Deus, aqueles que são teus. E aqui estamos agradecidos por isto, por termos o que nós temos, ó Pai, nesse momento em que estamos vivendo. Um Deus sempre presente. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Leva-nos em paz, guarda-nos, protege-nos de todo mal, agora e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe. E abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém.